Olá, hoje é dia 29 de março de 2020, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria focar nesse vídeo sobre, não poderia deixar de ser, evidentemente, sobre a polêmica do coronavírus. Principalmente no que diz respeito a como agir em função dessa pandemia. Existe uma grande polêmica que está permeando aí o debate público na sociedade, com relação a que tipo de quarentena nós devemos utilizar. Uma parte dos especialistas, médicos e cientistas, etc., defendem a quarentena total, que é o que está sendo aplicado atualmente, que é chamada de quarentena horizontal, ou seja, todo mundo em casa, né, ninguém sai para o trabalho, você evitaria a propagação do vírus. Mas também existe um outro lado, né, uma outra parte dos cientistas, médicos, etc., que defendem a chamada quarentena vertical. Essa quarentena consiste em você isolar apenas os grupos de risco. Quem são os grupos de risco? Pessoas com mais de 65 anos e aqueles que têm algum tipo de doença pré-existente, como bronquite, asma, né, doenças respiratórias ou alguma outra enfermidade. E o restante da população continuaria sua vida normalmente. Por que esse debate é importante? Porque nós estamos vendo que a quarentena total, a quarentena horizontal, está levando o país para uma recessão, né? Os últimos estudos, as últimas avaliações dizem que o Brasil nós estamos saindo de uma crise, retomando o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico. Os mais otimistas diziam que o Brasil poderia crescer 2,5%, mas com essa pandemia já se fala aí em recessão, pelo menos para esse semestre. Além do que, você paralisar toda a atividade econômica, você vai gerar um desemprego enorme, porque as pessoas vão parar de produzir, consequentemente vão parar de consumir. As empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, não terão condição de manter os seus empregados, muitas delas inclusive vão fechar, e isso pode gerar uma crise muito maior. Por isso a polêmica com que tipo de postura se tomar. O próprio presidente da República defende a quarentena horizontal, né? Isola as pessoas do grupo de risco e o restante continua tocando atividades. Veja que nós podemos ter uma crise econômica muito séria. Nós temos visto aí notícias de caminhoneiros que não conseguem mais transportar as mercadorias porque eles não têm infraestrutura nas estradas. Os restaurantes estão fechando, borracharias, oficinas mecânicas, tudo parado. Quer dizer, se tiver um problema, ele não tem como consertar seu caminhão. O prejuízo dele é muito maior, porque ele vai ficar preso na estrada. Então isso pode gerar desabastecimento. E o problema da crise econômica, uma crise tão séria como essa que pode vir, é que isso pode gerar um conflito social. Porque por enquanto tudo bem, uma parte da população está em casa, na quarentena, alguns estão tendo que trabalhar, tá? Mas se isso se aprofunda, se todo mundo tiver que ficar em casa, vai chegar um momento em que não vai ter mercadoria no mercado, em que as pessoas vão começar a brigar efetivamente por um pacote de macarrão, um pacote de açúcar. Isso vai gerar um conflito social muito maior. Então a própria noção de quarentena horizontal também tem como objetivo evitar, ou pelo menos tentar evitar, que essa epidemia descambe para um conflito social. Isso é muito importante. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos vendo aí manifestações muito positivas de solidariedade das pessoas, né? Muitos inclusive estão levando marmitex para os caminhoneiros, entendendo aí a importância da atividade. Então esses momentos de crise despertam o que o ser humano tem de melhor, mas também desperta o que o ser humano tem de pior. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse debate. Esse debate não pode ser um debate passional, né? Um debate apaixonado, ele tem que ser um debate racional. E não é um debate moral. Eu tenho visto aí a discussão colocada da seguinte maneira: quem quer a quarentena total é que defende a vida, quem não quer a quarentena total é porque está se lixando para a vida humana. Isso não é verdade, tá? Isso é uma bobagem, é um tipo de debate que é uma forma de você fazer o debate que não ajuda, né? Os dois lados querem o melhor para o país, a questão é como fazê-lo, tá? Eu advogo a tese da quarentena vertical, né? Ou seja, você isola apenas aqueles que estão no grupo de risco. E por que isso?
Até porque existem médicos que defendem a tese que a grande maioria da população ela vai adquirir o vírus. Mas esse vírus não vai se manifestar. A pessoa não vai ter febre, não vai ter tosse, não vai ter nenhum problema. E ela vai criar anticorpos. Por isso toda a pandemia, isso historicamente a gente pode perceber, ela tem o seu período de desenvolvimento, o seu pico, e depois ela decai. E por que é assim? Porque ela vai atingir todo mundo, as pessoas começam a criar anticorpos e a manifestação da doença diminui. Então, por isso, inclusive, a ideia de que as pessoas devem seguir a sua vida normalmente. Primeiro, evita a crise econômica, evita a crise social e faz com que as pessoas que são aquelas que não estão no grupo de risco, né, pessoas aí jovens e até pelo menos 55, 60 anos, e que poderiam continuar sua atividade profissional sem nenhum problema, a não ser, claro, se tivesse alguma doença pré-existente. Porque o vírus, ele atinge aquelas pessoas mais vulneráveis, as pessoas já doentes, que têm menos imunidade, e aquelas pessoas que já têm algum problema de saúde. Tá certo? Vejam como esse debate é preciso que seja feito de maneira muito sensata, com muita calma. Eu fiz uma pesquisa rápida aí com algumas matérias, aí, algumas notícias, né? E eu recebi no meu Facebook, por uma postagem que eu fiz, muitas manifestações. Você está errado, eu nunca esperei que você defendesse aí que as pessoas se expusessem à morte, que não é nada disso, né? E alguns argumentando de que a quarentena deveria ser radical, ou seja, a quarentena horizontal, com base em um estudo da Imperial College da Inglaterra. Esse estudo fez uma projeção de que 500 mil pessoas morreriam na Inglaterra por conta do coronavírus, ou seria melhor dizendo, né, do vírus chinês. É claro que 500 mil pessoas é um número muito alto, sem dúvida isso causaria preocupação. Mas na semana seguinte à publicação desse estudo, e esse estudo inclusive serviu de base para que o governo da Inglaterra mudasse de política, uma semana depois, um dos autores do estudo, um grupo de cientistas, um deles, disse que a projeção estaria exagerada e que não seriam 500 mil pessoas mortas, e sim aproximadamente 20 mil. Então vocês percebam, no primeiro estudo, 500 mil pessoas, no segundo, 20 mil. A diferença é muito grande. Claro que 20 mil pessoas é um número alto, mas comparando com 500 mil, só para a gente ficar numa proporção, seria como se eu dissesse, olha, vão morrer 50 pessoas. E na semana seguinte eu dissesse, olha, vão morrer apenas 2 pessoas. Essa é a proporção. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os estudos que aparecem, olhar os dois lados, né, para que a gente possa formar um juízo mais preciso. Eu vou citar algumas notícias aqui, algumas matérias, eu estou deixando o link dessas notícias na descrição do vídeo, depois vocês podem ler as matérias. Infelizmente esse estudo da Imperial College está em inglês, algumas matérias também, né, não tem muito jeito, tá? Mas a maioria está em português e a gente pode observar. Eu vou citar aqui algumas só para vocês terem uma ideia da responsabilidade que nós precisamos ter com relação a essa pandemia. Então tem esse estudo da Imperial College, né, que eu estava vendo aqui. Tem a matéria que diz que na verdade o estudo está superestimado. Temos um cientista que foi prêmio Nobel de Química, o nome dele é Michael Lefty, deve ser assim, né, que diz que o coronavírus não apresenta risco à maioria da população. E ele tem razão, porque o coronavírus só atinge as pessoas que já estão com a sua imunidade baixa. Eu tenho também um estudo da Oxford, da Universidade de Oxford, né, que está contestando a metodologia de dados utilizados pela Itália com relação às mortes. Né, então eles estão achando ali que há um exagero, o número de mortos na Itália pelo coronavírus está superestimado. Por quê? Segundo esse estudo de Oxford, boa parte das pessoas que morreram e que essa morte foi debitada ao coronavírus ou vírus chinês, iriam falecer do mesmo jeito porque já estavam com doenças graves anteriormente.
Tá? Eu tenho também aqui, veja como é preciso ser responsável com relação a essas notícias. Inclusive os cientistas, tem muito cientista aí, ou pelo menos gente que se diz cientista, que não tem sido nada responsável nesse debate. Tem feito um debate muito mais apaixonado do que propriamente científico. E isso está levando a um fenômeno na Itália de suicídio. As pessoas estão começando a ficar desesperadas, então qualquer risco da pessoa pegar a doença, qualquer possibilidade dela estar com o vírus, ela acaba pirando mesmo, enlouquecendo e acaba cometendo suicídio. Esse fenômeno está acontecendo na Itália. É uma situação muito grave, por isso precisamos ser muito responsáveis. Tá? Até o Pravda, jornal da Rússia, né, da época do comunismo, era o jornal oficial do Partido Comunista. Até o Pravda, que tem uma versão em português, eu estou deixando o link aqui para vocês, fala de que o Covid, né, o Covid-19, ou o coronavírus, ou o vírus chinês, como vocês queiram, faz parte tem um certo exagero, um grau de propaganda e manipulação com relação aos dados. Tá? Então, por isso que eu digo, muita responsabilidade nessa hora. O debate precisa ser feito de maneira responsável. Mas nem tudo são más notícias, né? Nós temos aí os estudos que já estão, praticamente todos eles, comprovando que a hidroxicloroquina seria um possível tratamento para o vírus chinês. Tá? Então, tem aí essa possibilidade. E o Brasil já se adiantou, o presidente Bolsonaro, ele foi criticado por isso, mas ele está mostrando que ele estava certo, de se antecipar e já pedir para o laboratório do Exército produzir esse medicamento, que serve também para malária e outras doenças tropicais. Por fim, e esse é um tema importante que nós precisamos atentar, essa pandemia tem despertado em setores da administração pública, de uma maneira geral, um certo viés autoritário. É muito importante, muito interessante a gente perceber como o discurso da defesa da saúde, da defesa da população, acaba envezando para o autoritarismo. Você tem prefeito ordenando o fechamento do comércio, tentando fechar rodovias ou ligação com outros municípios. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tentando fechar aeroporto. Né? Então, medidas autoritárias que são tomadas aparentemente em nome de uma causa nobre, que seria a defesa da saúde da população. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de postura, porque o Estado, de uma maneira geral, ele tende a ser autoritário. Por isso a ideia conservadora, né, de defesa do indivíduo, defesa da família, defesa da sociedade, e que o Estado seja controlado pela sociedade. Por que eu estou falando isso? Eu só quero dar um exemplo aqui de como esse autoritarismo ele acaba se perpetuando e acaba se justificando, e parte da população, inclusive, aceitando isso, achando que é em nome de um bem maior. Aqui, perto de onde eu moro, a cidade de Cotia, a prefeitura simplesmente tomou uma decisão de ir a uma fábrica, tem uma fábrica que produz os respiradores médicos, né, que são muito importantes para quem já tem uma doença, já tem uma baixa imunidade e adquire coronavírus, porque ele vai atacar o sistema respiratório. Então esses respiradores mecânicos eles são importantes, e a prefeitura simplesmente foi lá e confiscou todos os respiradores da fábrica. Tá? De maneira absolutamente autoritária. E veja, eu estou falando de uma cidade que não está tendo um grande número de pessoas doentes, já tem 6 pessoas com coronavírus confirmado. Mas em nome da saúde, toma uma medida autoritária dessa maneira. Tão autoritária que o próprio Ministério Público ordenou, né, entrou com uma ação, né, e ganhou, para que a prefeitura devolvesse esses aparelhos para a fábrica. E por quê? Veja como o argumento, né, estou defendendo a saúde da população, nesses casos eles são totalmente falhos. E como às vezes a administração pública, que não toma uma medida tecnicamente correta, acaba se voltando contra ela própria.
Por que a justiça mandou devolver? Porque os aparelhos ainda não tinham sido certificados, eles estavam numa fase de produção, tinha terminado a produção, mas você precisa fazer o quê? Precisa certificar esse aparelho, ou seja, verificar se de fato o aparelho está dentro das condições de uso. E eles ainda não tinham tido essa certificação. E a prefeitura simplesmente foi lá, com uma ordem judicial, evidentemente, mas ela teve a iniciativa de fazer isso, e recolheu todos os aparelhos que estavam na fábrica, causando transtorno para os empresários, para os donos da fábrica, e depois tiveram que devolver. Então, você percebe o grau de autoritarismo? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? E nunca utilizar uma crise, nunca permitir, nós, povo, nós não podemos permitir que, em qualquer circunstância, a liberdade individual seja tolhida. Se nós aceitamos isso, nós aceitamos qualquer coisa. Eu vou deixar aqui também o link de uma entrevista do deputado Osmar Terra, que também é médico, uma entrevista muito boa que ele deu para a Jovem Pan, ponderando aí em relação a que tipo de quarentena o Brasil deveria adotar e as razões que ele defende a quarentena horizontal, ou seja, deixar em isolamento apenas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Vale a pena vocês assistirem essa entrevista, é curtinha, tem uns 17 minutos, mas é muito esclarecedora, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!